senhor. É o que eu estou falando, está muito em cima da hora, tem que aprovar os dois aqui. Bom, vamos começar com esse. Um de amanhã e o outro. Os dois juntos. Muito bom dia a todos. Dá mais tempo, entendeu? Boa tarde aos senhores convidados. Abre a reunião, senão não consta nada. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão Especial, criada por ato da Mesa do Senado número 19, de 3/6/2013, com finalidade de atualizar e modernizar a Lei 8666, de 21 de junho de 1993. Dando prosseguimento ao plano de trabalho que fixamos para a comissão, hoje teremos a segunda das 4 audiências públicas previstas para esta fase dos trabalhos. Esta audiência ocorre logo após a aprovação, no final da semana passada, do PLC 39 de 2013, denominado Lei Anticorrupção, cuja relevância para o propósito desta comissão é inquestionável. Como sabem as senhoras e senhores senadores, aquele PLC tinha a intenção de sanar lacunas importantes no ordenamento jurídico nacional, no que se refere especialmente à responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a administração pública, em particular os atos de corrupção e fraude nas licitações e contratos administrativos. No que se refere especificamente à Lei 8666, o projeto aprovado e já encaminhado à sanção presidencial trata de definir claramente as práticas lesivas à administração na esfera da licitação e nos contratos, além de propor dispositivos capazes de atingir eficazmente o patrimônio das pessoas jurídicas envolvidas, de modo a tornar possível a restituição tempestiva dos danos causados ao patrimônio público. Como já anunciado em nossa reunião anterior, hoje contamos com a presença do professor Jorge Ulisses Jacob Fernandes, advogado, mestre em Direito Público, com ampla experiência no serviço público e é um dos grandes especialistas brasileiros na área de Direito Administrativo, com livros e artigos publicados sobre o tema. Agradeço desde já a disposição do professor Jacob de participar dessa audiência pública e de compartilhar conosco o seu conhecimento e sua expertise sobre o assunto que trataremos, o que eu tenho certeza muito contribuirá para o sucesso do trabalho desta comissão. Tenho a convicção, senhora relatora, de que estas oportunidades abertas pelas audiências públicas estão entre as mais interessantes e ricas experiências de interlocução com a sociedade civil que podemos ter no Parlamento, além de serem uma ocasião ímpar para o enriquecimento de nossa prática legislativa, ao permitir-nos incorporar nossas leis o conhecimento mais atual sedimentado na doutrina pátria. Passo então imediatamente a convidar o nosso companheiro, o professor Jorge Ulisses Jacob, para fazer parte da mesa. Novamente em recebê-lo. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu cumprimento e convido a relatora, senadora Cátia Abreu, para as suas considerações iniciais. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor Jacobi Fernandes. A sua contribuição será da maior importância e deixar as nossas considerações e questionamentos após a sua fala. Muito obrigada. Passo a palavra ao professor Jorge Ulisses Jacob Fernandes para a sua exposição. Senhor presidente, senador Vital do Rego, senhora relatora, senadora Cátia Abreu.
Eu queria iniciar agradecendo o privilégio de ter sido convidado como estudioso do tema para ter a oportunidade de externar algumas considerações que ao longo desses 20 anos, né, a Lei de Licitações nos proporcionou, tanto na visão de controle, onde nós atuamos por mais de 15 anos, como no exercício da advocacia. E tenho certeza que o fruto do trabalho de Vossas Excelências muito enriquecerá o ordenamento jurídico nacional, tanto de Vossa Excelência quanto, em especial, a determinação da senadora Cátia Abreu. Eu preparei uma pequena exposição, presidente, e dentro do tempo que Vossa Excelência me determinar, ok, muito obrigado. Então, vou fazer uma pequena apresentação com a ajuda do Fábio aqui, que vai projetar. Eu queria começar fazendo duas reflexões importantes para nós. A primeira é sobre a vigência da Lei 8666 de 93. Nós costumamos, Excelência, afirmar que a lei tem 20 anos, mas ela, nesse espaço de tempo, ela mal pôde respirar. E Vossa Excelência e Vossas Excelências que têm formação na área sabem o que isso significa. A norma não envelheceu, não amadureceu. Para se ter uma ideia, 61 medidas provisórias, numa média de 3 por ano, e 19 leis alteraram a 8666. Então, nós temos um impressionante número de 80 normas no prazo de 20 anos. 4 leis ou normas por ano alterando a Lei de Licitações. E isso significa que a Lei de Licitações não pôde revelar à sociedade o que ela tem de bom. Então, presidente, eu gostaria muito que na revisão Vossas Excelências considerassem que a Lei de Licitações tem muita coisa de bom e que pode ainda ser útil à sociedade. Outro ponto importante é a consideração, presidente, e aí é um viés a favor de empresários e daqueles que negociam com a administração pública, que a Constituição Federal determina o respeito ao ato jurídico perfeito. E um contrato administrativo há de ser considerado como um ato jurídico perfeito. A sustação desse ato jurídico perfeito pela Constituição Federal ficou a cargo do Parlamento, a partir da representação do Tribunal de Contas. E o que nós assistimos todos os dias no nosso país? Nós assistimos todo mundo tendo o direito de suprimir contratos, deixando de pagar, ordenando para não pagar mais, ordenando a suspensão do contrato. Então, todos passaram a ter um poder de interferir nos contratos. E aí eu queria só lembrar, eu sei que Vossa Excelência foi um dos relatores dessa matéria, mas só lembrar que, pela Constituição Federal, o Congresso Nacional é que tem essa competência de sustar. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Então, uma exceção que se faz à regra que tornou válida a figura do ato jurídico perfeito, que é um contrato. Eu gostaria muito que a nova legislação encontrasse um equilíbrio, ou seja, a partir de que momento o Congresso Nacional tem que interferir para sustar um contrato, e que isso não ficasse solto num monte de competências de muitos órgãos que, ao invés de sustar o contrato, determinam que não se pague, o que é o mesmo efeito, na prática é o mesmo efeito. Né? Outra questão importante é, senhor presidente, senhor presidente, outro ponto fundamental, a meu juízo, é uma norma que não foi praticada dentro da Lei de Licitações, que é o artigo 51. Não é possível imaginar que o tema extremamente complexo, licitação e contratos, não se exija prévia qualificação dos servidores. Quando saiu a medida provisória do pregão, nós fomos até a Presidência da República e pedimos que fosse incluído nas matérias lá a obrigação de que o pregoeiro fosse previamente qualificado. E nós conseguimos isso. A segunda edição da medida provisória do pregão passou a tornar obrigatória a prévia qualificação do servidor público para operar licitações. Mas, na prática, isso não tem acontecido. Um órgão que tem se tornado bastião dessa perspectiva é o Tribunal de Contas da União. Eu trouxe agora um acórdão de 1º de julho de 2013, mas existe mais de uma centena no mesmo sentido, em que o TCU, ao encontrar irregularidades, ordena, como ordenou nesse acórdão, que se institua uma política de capacitação. E Vossa Excelência, muito atento ao momento presente, sinalizou a aprovação do PLC 39, que trata da corrupção.
E, ao fazer isso, eu gostaria de lembrar que um país com pessoas mais esclarecidas é menos corrupto. É fundamental que a nova legislação de licitação e contratos invista tempo, recursos e dinheiro na formação de servidores. Não se pode conceber que se ordene a um servidor a realizar um trabalho sem prévia qualificação. Outra questão importante, a meu juízo, é a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, estabelece a regra fundamental que deve ser assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Ora, o berço do equilíbrio econômico-financeiro do contrato foi o direito francês. E lá é uma garantia do contratado e não uma garantia da administração. No nosso país, acabou ficando diferente isso. Se um empresário consegue desenvolver uma tecnologia e consegue reduzir seus custos, o contrato é reequilibrado para baixo. Existem pelo menos, conhecido por nós, mais de 20 precedentes em casos em que empreiteiras passaram a explorar jazidas mais próximas e recomendou-se a redução do valor do contrato. Ora, se há uma perspectiva para o empresário de modernizar o seu serviço e ganhar dinheiro com isso, ele não pode ser penalizado com a redução da margem de lucro. Me parece muito irrazoável. Então, que a nova legislação estabeleça a garantia do equilíbrio econômico-financeiro com moderação, para que o Estado não passe a violar a garantia da proposta que está na Constituição Federal. Outro ponto para nós fundamental é que a Constituição assegura o valor social do trabalho e da livre iniciativa. O que nós temos verificado dentro do processo licitatório, como vem sendo conduzido hoje? Além, é claro, das nefastas formações de cartel, os valores social do trabalho e da livre iniciativa acabam sendo comprometidos. Por quê? Pela interferência estatal indevida. O Estado tem que se incomodar com o que compra, com o que pretende, e não com a forma da execução do objeto. Fábio, isso. Por isso, nós queremos colocar aqui que não haverá valor social do trabalho se regras excelentes como essa que estão na lei de licitações não forem cumpridas. Aí está o artigo 5º, na parte de baixo desse slide, ordena que todos os pagamentos devem obedecer a uma rigorosa ordem cronológica da exigibilidade do crédito. Ou seja, a partir do momento em que o empresário presta o serviço na administração pública, se define uma ordem de pagamento. Recebe primeiro quem trabalhou primeiro. E não como acontece hoje, recebe primeiro quem é amigo ou inimigo, recebe depois. O artigo 92 da Lei de Licitações, e que foi elaborado com mestria pelo Congresso Nacional, estabelece lá a criminalização da conduta, admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer vantagem, qualquer modificação ou vantagem, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. São os valores republicanos e impessoais que têm que imperar na hora do pagamento, e não a vontade discricionária de um gestor público. Se nós continuarmos permitindo isso, a legislação não avança. E o mais curioso é que os tribunais de contas não têm imposto a ordem de pagamento. São raríssimas as exceções, porque se entende que isso seria tutelar direito privado, quando, na verdade, a despesa pública, e o senador que foi ministro da Fazenda sabe muito bem essa questão, a despesa pública é certa ou errada. Tem data para pagar ou não tem data para pagar, é alguma coisa correta. A administração pode ter a conveniência de listar um objeto, mas nunca ter a conveniência de pagar ou não pagar. E a lei de licitações atual tutelou muito bem essa regra e ela não pode ser perdida. Fábio? Outra questão que nos chama a atenção, e excelência, serei breve, é a qualidade na execução dos contratos. Não adianta nada nós termos um excelente processo licitatório se nós não qualificarmos os servidores públicos
para obrigar a adequada execução do contrato. E, nesse ponto, a lei de licitações só tem um artigo. Só um artigo cuidando que o servidor zele pela qualidade na execução do contrato. Aí está o artigo 67. Nele é permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o gestor do contrato. Mas é só. E nós continuamos tendo licitação de conservação e limpeza e os banheiros nas rodoviárias do nosso país sujos, enquanto o Estado paga pelo serviço. Então, nós não conseguimos ter hoje qualidade na execução. Por quê? Porque não temos regras melhores sobre isso. O Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal de Justiça editaram, com o concurso do nosso auxílio, manuais com muitas páginas indicando como deve ser feita a gestão do contrato. E aí vem um outro ponto que para nós é importante, né? Nós vamos falar no outro slide a seguir. Mais um, por favor, Fábio, aí você volta. Mais um? Não, então vamos voltar lá, que depois eu... Pode voltar, isso, por favor. É a questão da fiscalização dos contratos de serviço, que nós vamos abordar adiante. Pode voltar mais um, por favor? Isso. Erros das leis ou dos intérpretes, ou dos intérpretes. Existem dispositivos na lei de licitação que tiveram uma grande sabedoria. Uma delas, pode passar, é a questão do parcelamento. O parcelamento foi instituído na lei de licitações para que o Estado desse oportunidade aos pequenos empresários e aos microempresários. Foi ordenado pela lei de licitações que se dividisse o objeto para ampliar a competição. Na verdade, por orientação de vários setores da sociedade, o princípio do parcelamento virou o princípio do picadinho. Quando nós vamos fazer uma obra, eu tenho que fazer o picadinho, eu tenho que contratar ar-condicionado separado, elevador separado, terraplanagem separada. Quando nós vamos fazer uma compra na administração pública, nós temos que separar em itens, a ponto de nós pegarmos pregão em que um item é 5 caixas de clips. 5 caixas de clips. É brincadeira. Né? Então, veja só, como é que um gestor público pode trabalhar considerando um cenário como esse, em que ele tem que dividir tudo ao extremo. A lei de licitações estabeleceu a regra. É necessário parcelar quando? Quando for técnica e economicamente vantajoso. Quando não for técnica e economicamente vantajoso, não se há que parcelar. Para terem uma ideia, a Polícia Federal, um órgão que foi vinculado à Vossa Excelência, era obrigada a ter mais de 90 agentes cuidando da gestão de contratos de veículos. De veículos. Então, houve um acórdão que o TCU, inclusive, acabou dando razão à Polícia Federal, que licitou a contratação do serviço com as peças, para que o mecânico não continuasse colocando a culpa nas peças e fosse feito através de uma só empresa. Não faz sentido passar a ter 3 ou 4 servidores. Então, se pensou muito na regra do parcelamento, mas se esqueceu do custo da gestão de um contrato feita em picadinhos. É necessário um novo equilíbrio sobre esse assunto. Né? O Fábio teve um probleminha técnico aí, mas já está resolvendo. Né? Então, eu vou prosseguir aqui, presidente, bem rapidamente. Isso, para que as pessoas possam acompanhar, né? Isso. O 2.2, que está na página 4, é estimativa de preços. Não se sabe como, nem porquê, mas se iniciou no Brasil e se tornou obrigatória uma regra que não está na lei de licitações. 2.2. Obrigado pela atenção de Vossa Excelência. 2.2. Estimativa de preços. Na página 3, na minha página 4, desculpem. Então, veja só, existe uma regra que não tem diário oficial na semana que a gente não lê essa regra reestampada, dizendo o seguinte: antes de fazer uma licitação, obtenha 3 propostas válidas. Isso não está na lei. A lei manda fazer estimativa de preços, é uma coisa completamente diferente. E se criou esse hábito e todos repetem e não encontram a causa. E o pior, o servidor público tem que parar uma licitação esperando que alguém faça ali o favor de responder um fax, dando o preço que vai dar na futura licitação. Então, nós acabamos na prática tendo 2 licitações e isso é um absurdo.
Isso, Excelência. E Vossa Excelência apontou muito bem. O objetivo seria balizar pela estimativa de preço se eu tenho ou não orçamento para listar o objeto. Mas o governo federal já tem um banco de dados para isso, que é o CISPP. Basta uma consulta ao CISPP. Se não tivermos CISPP, aí nós vamos encontrar outras técnicas estimativas. O ministro Benjamin Zinler, no TCU, tem um acórdão 1191, estabelecendo o seguinte: não peça antes da licitação para precificar o objeto, porque isso concede informações privilegiadas a um grupo restrito. Mas, no entanto, isso é repetido, inclusive, no Diário Oficial pelo próprio TCU, essa exigência. Isso é uma coisa que nós temos que mudar. A ideia da estimativa de preço tem que ser uma coisa transparente, clara, e que não coloque o servidor de joelhos esperando a resposta de um fax para soltar uma licitação. Esse procedimento não está na lei e não existe. Por isso que nós colocamos que até nós, intérpretes, devemos rever nossas posições, né? Na sequência, o item 2.3, a nulificação do artigo 46. O artigo 46, na Lei de Licitações inicial, previa que trabalhos intelectuais de complexidade deveriam ser listados por melhor técnica ou técnica e preço. E, de um certo tempo para cá, virou moda licitar esse tipo de serviço também por menor preço. Então, se eu quero um projeto básico, consistente, nós temos que licitar permitindo a técnica. Nós não podemos continuar repetindo erros do passado. E é essa oportunidade que Vossas Excelências têm hoje de equacionar com sabedoria o que a Lei de Licitações trouxe de bom, o que ela trouxe de bom e pela via de interpretação acabou, e o que ela tinha de ruim. Não é? Então, veja só, o artigo 46 foi uma obra-prima de redação, porque estabelece na Lei de Licitações uma regra. Eu vou, com permissão de Vossa Excelência, só vou ler o caput dele. Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Em especial, eu corrigiria apenas isso para dizer: os serviços de natureza predominantemente intelectual serão licitados por isso. Né? Então, nós teríamos aqui a oportunidade de ganharmos espaço na qualidade dos serviços intelectuais como elaboração de projetos. Bom, é um fato que, aí está no 2.4, é um fato que a administração pública tem dificuldades na elaboração de projetos, né? Tanto que o RDC veio a permitir a colocação de elaboração de projetos pela iniciativa privada. No item 3, eu queria encerrar, então, colocando o que nós precisamos, no meu modesto entendimento, ao descortínio superior de Vossas Excelências. Primeiro, precisamos de tabelas de preços referenciais para a orçamentação, mas sem exageros. Sem considerar que essas tabelas são a verdade final, como se tenta hoje anunciar no SINAP e Cicro e outros sistemas, como a verdade final em termos de preços. Que nós tivéssemos realmente preços referenciais. E eu lembro que desde 2006, o Tribunal de Contas da União requereu ao Congresso Nacional que contratasse consultoria específica para a formatação de tabelas de preços, porque entendia que o SINAP não é satisfatório. Em 2006, tem um acórdão do TCU pedindo ao Congresso isso. Outra questão que entendo relevante é que exista no nosso país, isso pode ser com o concurso da iniciativa privada, um órgão certificador de classificação de qualidade de produtos. Né? Nós temos aqui o comandante Branco lá da Marinha e o Marco Aurélio, né? Esses que estão aqui nos assistindo, e que já desenvolveram um trabalho muito bom de classificação de qualidade de produtos. Eu acho que a iniciativa privada podia contribuir muito com isso, para que o servidor público, quando vai especificar uma caneta, ele não tenha que ficar imaginando qual é uma especificação de caneta, que ele tem um banco de dados, caneta, a especificação é essa. Claro que a especificação de um foguete ou de um satélite não vai estar nesse banco de materiais, né? Mas isso vai atender a 80% das aquisições públicas, então um banco de dados. Né? Aí, no slide seguinte... desculpa, volta um pouquinho, Fábio. Eu queria só, presidente, com a sua anuência, fazer um registro. O RDC pretendeu instituir o catálogo, mas eu queria que, ao lado disso, a gente lembrasse também da heróica ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, privada, que se mantém com alguns poucos e parcos recursos públicos
e que hoje é uma referência no mundo, né? Nós temos outros países que falam sobre as normas brasileiras da ABNT. E eu acho que na iniciativa privada nós temos luzes que podemos aproveitar, se o Congresso assim determinar. E hoje nós temos uma regra na Lei de Licitações atual, o artigo 6º, inciso 10, que já permite a aplicação de normas da ABNT. Eu acho que essa é uma regra importante a ser mantida por Vossas Excelências. Por favor, isso. Segurança jurídica. Eu gostaria aqui, embora eu tenha trabalhado mais de 20 anos no serviço público e hoje esteja advogando, lembrar que é fundamental para o investimento no nosso país o princípio da segurança jurídica. Nós sabemos que o judiciário no Brasil é muito lento, então nós temos que ter o princípio da segurança jurídica. Como falei no começo da minha apresentação, o ato jurídico perfeito, que é o contrato administrativo, por força da Constituição Federal, só pode ser sustado pelo Congresso Nacional. Não pode ser sustado por qualquer outro órgão. Mas hoje é sustado por qualquer outro órgão do Brasil, porque sustam os pagamentos. Então, o que eu gostaria de lembrar? Que o artigo 41 tem uma regra específica, que é o parágrafo 2º, que estabelece que decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até determinado prazo, para que a regra do denuncismo acabe. Há um prazo para impugnar edital. Não atendido esse prazo, esse edital é lei entre as partes, e assim vigorará. Então, nós acreditamos que esse é um caminho interessante restaurar a segurança jurídica. Fábio? No Maranhão, nós colocamos regras específicas e colocamos que o edital de licitação pode ser impugnado motivadamente. Disso nós colocamos porque o Estado do Maranhão redigiu um código de licitações e contratos com seções específicas para cada tipo de empreendimento e foi redigido com o concurso da nossa ajuda. E a lei de licitações permite que, enquanto não se moderniza a 8666, que é a nossa referência no Brasil, os estados já podem fazê-lo. Os municípios já podem fazê-lo. E Ronald Reagan, que nós guardamos como um pistoleiro do cinema e depois presidente dos Estados Unidos, ele tem uma frase que eu acho fantástica, que é o seguinte: a vantagem do sistema federativo é que nós podemos aprender com os federados. Né? E tem muita coisa boa também nos estados. E o Congresso Nacional seria essa caixa de repercussão do que é bom para o Brasil. É? Às vezes é bom para o Estado, não é bom para o Brasil. Então, lá no Código de Licitações e Contratos do Maranhão, nós colocamos essa regra, né? Com específico: julgamento público, contrato ser ato jurídico perfeito. E responsabilidade contra o denuncismo. Lá, inclusive, existe regra contra o recurso meramente protelatório, que alguns licitantes ganham dinheiro com recurso protelatório. É? Fábio? Terceirização. É um dos grandes problemas do nosso país. Nós queremos terceirizar e eu fui juiz do trabalho e a gente sabe que o juiz do trabalho tenta proteger o trabalhador. E ao fazer isso, ele obriga a que a administração responda solidariamente ou subsidiariamente, eventualmente. Nós colocamos como uma diretriz que propomos a Vossas Excelências permitir mais exigências. Se um contrato é de 60 meses, é claro que a qualificação econômica deve ser de pelo menos 30, o equivalente a 30 meses. Né? E mais uma outra coisa, eu sei que será muito polêmico, mas quando contratar terceirização no Brasil, o poder público comunicar ao Ministério do Trabalho, ao INSS e à Receita Federal do Brasil para que informem ao fiscal responsável e que se proíba os órgãos de controle de exigir trabalhos do gestor público. Hoje os órgãos de fiscalização acabam não atuando e geram, pelas omissões de pagamento, direitos dos trabalhadores. Não pagam 13º, não recolhem fundo de garantia, e nós transformamos, pela via da interpretação, o servidor público num grande fiscal de todos os contratos. Existem órgãos aqui em Brasília que já estão gerando em duplicidade a folha de pagamento. Porque como é que eu vou saber se o recolhimento do fundo de garantia está correto se não souber a jornada de trabalho, se não souber se há adicional noturno, se há hora extra? Então, nós temos que repetir a folha de pagamento para ter segurança. Essa atribuição não é do servidor, essa atribuição é da fiscalização. Então, a nossa proposta é que conste um artigo e que se nomine, eu firmo agora do Senado Federal um contrato de terceirização de mão de obra. O Ministério do Trabalho informa o nome do fiscal que vai atuar nisso.
o INSS, a Receita Federal do Brasil, e o servidor do Senado passe a responder pela verificação se a sala está limpa. E cada um responda pelas suas atribuições. E proibir os órgãos de controle de exigir trabalhos do gestor público. Senão vem o fiscal aqui embaixo e eu quero cópia da folha de pagamento, eu quero que some o salário. Né? Esse não terá nenhum resultado. Podemos passar. Pagamento em conta vinculada ou garantia bancária para pagamento público. Essa regra nós já colocamos no Maranhão e entendemos que é uma regra que protege a administração e os empresários. Não podemos esperar uma lei justa se ela não for justa para todos. Né? E aí está uma ideia. A ideia é que, uma vez licitado o serviço, o dinheiro é depositado em conta vinculada. E essa conta só é liberada com a anuência do fiscal do contrato. Então eu não tenho mais dinheiro para pagar o contratado, porque o dinheiro é reservado na hora da licitação. Nós colocamos lá, cada unidade gestora executora da administração, no pagamento de obrigações pecuniárias decorrentes de contrato, deve obedecer à estrita ordem cronológica das datas das exigibilidades dos créditos, observando-se o seguinte, parágrafo 4º. Quando a administração exigir garantia superior a 10%, o pagamento integral do objeto ou o valor da despesa correspondente ao exercício financeiro deverá ser depositado em conta bancária específica e vinculada apenas à execução satisfatória e ao recebimento definitivo do objeto. E isso não é difícil fazer, o dinheiro continua na conta única, especificado. Né? Aqui eu não resisti à tentação de colocar uma propaganda discreta à direita, na parte de cima de um dos nossos trabalhos, mas teve um propósito ainda que comercial, mas nobre, né? Consolidar todas as normas. Somente no Vademecum de licitações e contratos, que é uma obra nossa, existem mais de 180 normas da esfera federal que tratam de licitações e contratos. Portanto, nós temos que investir em qualificação do servidor e talvez até aplicar o artigo 39, parágrafo 7º da Constituição, que estabelece que a economia de despesa de custeio há de ser repartida entre os servidores. Né? Então é importante a gente colocar. E a dispensa pelo valor, lá no Código de Licitações e Contratos do Maranhão, nós acabamos com a figura do fracionamento. Nós temos muita gente condenada, hoje em dia, pela questão do fracionamento. Né? Comprou pelo 24/2, a gente soma no exercício, ultrapassa exercício. Pode passar? Ah, desculpa, senadora. Pois não. Volte, por favor, Fábio. O seguinte, excelência, um dos grandes problemas de condenação de servidor hoje é fracionamento da despesa. O que acontece? Até R$80 mil, a modalidade a ser empregada é convite. E até R$8 mil é dispensa de licitação. Eu sei que Vossa Excelência sabe disso. Até R$8 mil é dispensa de licitação. O que o servidor faz? Ele compra um notebook hoje, dali 15 dias compra outro, depois compra outro. No exercício financeiro ele gasta 70 mil, 200 mil, e aí o Tribunal de Contas e o Ministério Público punem o servidor. Entende que houve fracionamento da despesa. Mas veja só, isso é porque o dispositivo está mal escrito. Se nós dissermos, né, como nós colocamos lá, quando é dispensável a licitação, quando o valor do objeto pretendido pela administração for inferior ao custo do procedimento licitatório, definido em decreto do chefe do Poder Executivo Estadual por iniciativa da CCL, que é a Comissão Permanente de Licitação. No exercício, lá nós deixamos a norma mais clara. Então, nós colocamos que é exercício financeiro, subelemento de despesa de mesma natureza. Então, o servidor sabe que, se ele comprou no exercício o mesmo objeto ou no mesmo subelemento de despesa de mesma natureza e no mesmo exercício, ele tem que somar. Colocamos uma regra clara. Hoje essa regra só existe na jurisprudência do TCU, que clarificou a questão. Né? Antes não tinha. Né? Por favor, Fábio. E esse aqui é o meu último slide, embora tenha mais um aqui, mas nós não vamos projetar. Esse aqui é o último slide que a gente está colocando treinamento com avaliação. Nós temos batido muito na tecla do treinamento, e é por isso que eu tenho orgulho de dizer que sou só um professor, né? E nós temos visto que, muitas vezes, por falta de treinamento, um servidor honesto é utilizado como inocente útil num processo. Então, além de requerer a vossas excelências que insistam nessa ideia de qualificação, no Maranhão nós colocamos uma regra, que é a seguinte: se a pessoa foi submetida a treinamento e não foi aprovada, o gestor pode manter, mas daí em diante ele assume responsabilidade solidária. É uma ideia simples que colocaria muita coisa no seu devido lugar. Né?
Sistema de registro de preços permanente. Em Minas Gerais já se pratica isso e no Maranhão já tem normas sobre isso. O que é isso? Isso é o fim da insanidade de licitação anual. Me perdoem a palavra, mas é uma insanidade. Todos os anos eu tenho que fazer uma licitação para compra de medicamentos. Todos os anos eu tenho que comprar papel, todos os anos eu tenho que comprar lápis, borracha, caneta, em processo próprio. Então, o que nós desenvolvemos? Desenvolvemos uma ideia simples. Se faz um pregão, só um edital, só uma vez se ouve o jurídico, só uma vez o Tribunal de Contas atua. E no ano seguinte, reabre-se a fase de lances do pregão. No outro ano, a fase de lances do pregão. E assim sucessivamente. Se forem criadas empresas novas, elas podem se qualificar e entrar e pegar código de senha de acesso. Se os produtos aumentarem a quantidade ou diminuírem a quantidade, só muda o anexo do edital. É uma ideia muito simples, Minas já está implantando, e o maior sucesso disso está na CEMIG de Minas Gerais, que chegou a listar comprar avião em 48 horas, quando precisou. Entre o pedido e a compra, 48 horas. Por quê? Porque fizeram um registro de preços permanente. Nós deixaríamos para ter licitações fora das anuais para outras coisas, obras, planejamento, projetos, mas compras são compras. Nós temos que simplificar o procedimento. E penalização e criminalização mais adequadas e céleres para combater efetivamente a corrupção. Obrigado, Excelência, pelo tempo concedido. Nós é que agradecemos ao professor Jacob, extraordinária intervenção, fruto de uma experiência incalculável, adquirida tanto no serviço público, quanto nos bancos universitários, uma formação profissional que nos enche de honra e satisfação tê-lo aqui, professor. Antes de passar a palavra aos nossos senadores que haverão de formular as suas indagações a respeito da matéria, eu gostaria de tomar a aprovação e voto dos senhores acerca de 2 requerimentos das próximas reuniões e audiências públicas. A primeira é do senador ministro Francisco Dornelles. Requer, nos termos regimentais, que sejam convidados para participar nas próximas audiências públicas, dentro do equilíbrio dos convidados que nós vamos fazer, representantes do Ministério da Defesa, do Comando da Marinha, Comando do Exército e do Comando da Aeronáutica, para discutir os problemas relacionados com esse tema. E o requerimento da senadora relatora, senadora Cátia Abreu, que requer a participação de representantes dos órgãos CGU, TCU, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Advocacia Geral da União. Ponho em discussão a matéria. Senhor presidente. Pela ordem, senador Aloísio Nunes Ferreira. Presidente, pergunto se seria pertinente, seria regimental, eu fazer um requerimento verbal, uma sugestão. É regimental porque eu incorporo aqui. Sim. Até porque toda manifestação de Vossa Excelência é sempre Não, regimental. obrigado. Eu queria sugerir à comissão nós ouvirmos um servidor público federal, que ele trabalha, ele trabalha na Receita Federal, o seu cargo é da Receita Federal, mas ele foi um extraordinário gestor de finanças na Prefeitura de São Paulo e depois no governo de São Paulo, quando o José Serra foi prefeito e depois governador do Estado. O Mauro Ricardo, o secretário Mauro Ricardo, que hoje, aliás, é secretário municipal em Salvador. O Mauro Ricardo Costa... Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, senadora Cátia Abreu. Eu queria fazer uma sugestão do ponto de vista prático. É claro que, numa audiência pública, é melhor que a gente ouça todos os segmentos de uma área só. Mas, para que não ocorra o que aconteceu hoje, de nós termos apenas um expositor, os demais tiveram problemas de agenda, eu imagino que nós poderíamos aprovar várias instituições e pessoas
e a secretaria vai agendando, porque tem muita gente querendo vir. É uma judiação hoje nós não termos mais pessoas que estão com muita vontade de vir. Então, aprovaríamos, de preferência por categoria, por interesse, áreas afins, mas se isso não for possível, nós chamaríamos todos. Temos. Primeiro, esses que Vossa Excelência leu agora há pouco, né, os órgãos de controle, com uma ressalva importante, que o Ministério do Planejamento envie alguém especialista em compras governamentais e outro com relação a obras PAC, RDC, para que isso fique... São duas situações bem distintas, que é a questão da remédios, medicamentos, Ministério da Educação e obras em geral. Com esta observação. Organismos internacionais com sede no Brasil, Banco Mundial, OCDE, BID e Pricewaterhouse. Poderíamos até incluir mais outras instituições que trabalham com auditagem, que fazem licitações, mas eu que me lembrei dessas pessoas. Nós temos aqui outros pedidos, como agora do senador Dornelles, as Forças Armadas. Eu pergunto se não poderia vir... Tem um departamento que engloba as três áreas, aeronáutica, marinha... Ok. Tá. Até porque tem programas estratégicos diferentes. A Embrapa e o Ministério da Ciência e Tecnologia estão ansiosos para vir, porque a questão da inovação e tecnologia é muito diferente. Precisam dessa oportunidade. Nós recebemos aqui os representantes de obras pesadas, mas não recebemos CEBIC, que são as obras de edificação, as obras menores, né? Nós precisamos receber a Associação Nacional que representa os serviços, limpeza, vigilância, rua, enfim, alimentação de hospitais, os atacadistas, distribuidores de medicamentos, que é um gargalo importantíssimo. Nós vamos ouvir o Ministério do Planejamento, mas nós tínhamos que ouvir a iniciativa privada com relação a... Eu estive com eles no meu gabinete, os fabricantes, que querem poucas ou nenhuma modificação, querem manter alguns pontos do texto que trazem benefício a eles. Mas os distribuidores de medicamentos acho importantíssimo, e também uma associação nacional que representa a TI. Toda a questão de informática, todos os serviços de informática, porque é bem diferente de limpeza, vigilância, então eu acredito que tem me procurado essas pessoas pedindo uma atenção especial, e o Mauro Ricardo, que eu também conheço bem, a sua competência e eficiência, seria uma pessoa bastante interessante para estar conosco. Então, eu falei rapidamente esses nomes, mas são... áreas importantes de nós ouvirmos. Em discussão, os dois requerimentos com os adendos propostos pelo senador Aloísio e pela senadora Cátia Abreu. Em votação, aprovado, determino à secretaria que tome as providências necessárias. Pela ordem, novamente, senhor presidente, nós temos um combinado com os senadores de nós fazermos audiências públicas a cada 15 dias. Eu já recebi o comunicado da mesa que já foi prorrogado e que no dia 10 de outubro encerra a nossa comissão, onde nós já deveremos estar com o relatório. Então, pelo menos as 2 primeiras de agosto, que seria dia 5 de agosto e 12 de agosto, que nós pudéssemos fazer seguido para chamar um número maior de pessoas. Haveremos de marcar. E nós podemos ir até mais tarde um pouco, não tem sessão. Não há problema nenhum. Bom, eu passo a palavra à senadora Cátia Abreu, Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao doutor Jacobi. Com relação, doutor Jacobi, obrigada, tá bom, valeu. Existe uma reclamação muito grande por parte das empresas da construção civil e sindicatos, que mesmo quando uma obra é global, contratada como obra global, como é o RDC, mesmo assim o Tribunal de Contas entende que a fiscalização dá o direito a eles de fazerem por
preço unitário. E tira, inclusive, a possibilidade que o senhor mencionou aqui com muita propriedade de uma empresa ser eficiente, saber economizar e encontrar uma situação de uma ponte onde teria que passar por um vão, usar menos concreto, com a mesma eficiência e a mesma garantia, e, nessa hora, querem dar o prejuízo para a empresa. Né? Então, essa coisa, eu gostaria de saber a sua opinião, o que poderia estar escrito nesta lei, se há como descrever, ou o Tribunal de Contas ficará ad eterno com esta autonomia de fiscalização unitária quando a contratação foi global. Mas, mais uma... Com relação à terceirização, na verdade, a terceirização da atividade meio, né, que o senhor está aqui se referindo, que a atividade fim não pode ser terceirizada. Esta questão da consolidação das leis, eu gosto da ideia, porque eu ouvi uma ocasião do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Se eu não estou equivocada, ele nunca comete equívoco, mas parece que são 10 mil leis que o Brasil tem, ao todo. E se nós fizéssemos essa consolidação por área, né, inclusive a área rural, tudo que fosse do agronegócio, nós transformaríamos em 600 estatutos, aglutinando toda a legislação. E que tudo isso, essa dispersão de leis, dificulta o judiciário, primeira, segunda, última instância, a encontrar as modificações que mudam por minuto, por tempo, por regulamentação, por instrução normativa, por decreto, pelo Congresso Nacional, e acaba que o judiciário e os advogados se perdem nesse emaranhado de mudanças. Então, qualquer mudança numa lei de licitações, ou alguma coisa que dissesse respeito ao agro, ou à indústria de um modo geral, estaria tudo consolidado naquele estatuto. Então, eu gosto dessa ideia, acho importante, independente se os parlamentares gostem ou não daquela lei. Isso não, o fato de nós aglutinarmos num estatuto não significa que são leis perfeitas ou que agrada a maioria, mas significa que estarão todas num espaço só para facilitar. Isso não impede que, ao longo do tempo, as leis que estão ali dentro não possam ser modificadas. Então, o estatuto não é um local para aprimorar a lei. O estatuto é para colocar todas as leis num espaço só e, ao fim, poderá ser mudado. Então, eu gosto muito desta ideia. E, com relação... qual a sua opinião, principalmente na área de obras pesadas ou não, o seguro? A empresa poder fazer um seguro das obras. Nos Estados Unidos, nós sabemos que as empresas seguram 100% das obras, com seguradoras de primeira linha, diga-se de passagem, né? Seguradoras de primeira linha. Do jeito que tem banco de primeira linha, tem seguradora de primeira linha. E o objetivo não seria ressarcir o erário, seria garantir a finalização da obra. E não, ninguém quer o dinheiro, a gente quer a obra. Então, que isso pudesse... Então, o que o senhor pensa a respeito do seguro? Claro que nós não podemos imaginar 100% de seguro no Brasil, que as nossas empresas, a sua grande maioria, não é tão capitalizada como as americanas. Mas imagina-se aí 20%, 30%, até 40% de seguro para obras pesadas e alguma coisa diferenciado para as obras leves, se é que existe obra leve. Então, essas três considerações inicialmente. Posso responder, presidente? Okay. Excelência, particularmente eu me sinto muito envaidecido de ter a oportunidade de trocar ideias sobre esse tema relevante na administração pública, licitações. Em relação a preço global, efetivamente, me parece que a jurisprudência nasceu, e Vossa Excelência tem toda a razão de sinalizar, a figura do preço global era o preço fechado, era o risco do empresário de executar a obra pelo preço que estava na sua proposta. Só que a própria lei de licitações, ao estabelecer lá no artigo 6º, inciso 8º, letra A, o preço global, também estabeleceu no artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2, o dever de juntar a planilha de custos unitários.
Então, criou um contrassenso. O que passaram os órgãos de controle a entender? Se tem planilha de custos unitários, eu posso fiscalizar. Eu acredito, Excelência, que é uma oportunidade excelente do país retomar isso agora, de corrigir esse artigo. Porque o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2, precisa ser revisto. Tanto que o RDC agora teve que abrir as portas e dizer, olha, há um risco do empresário, só por reequilíbrio ele pode voltar. Então, acho que era uma oportunidade excelente que Vossa Excelência... Senhor presidente, se eu me permite apenas complementar essa resposta, os órgãos de controle, não agora que eu ainda não os ouvi, mas eu tenho trabalhado com eles ao longo do tempo, enquanto eu tenho alguma legislação que eles acham que dificulta a fiscalização, eu tenho procurado colaborar com o Tribunal de Contas. Mas eles têm uma resistência quase que, assim, muito forte com relação a não fazer a fiscalização por preço unitário. Justamente porque pode haver o pedido de aditamento, mas no caso do RDC e empreitada global, não pode ter aditamento. Mas, ao mesmo tempo, diz que pode haver umas exceções no RDC ou na empreitada global, que eu não vou ter aditamento, não posso pedir os 25%, mas pode acontecer algumas coisas que eu poderei pedir. Então, eles acham que fica dúbio esta pode ou não pode. Quando abre exceção, eles acham que parece que tudo pode. Excelência, aí é uma preocupação que nós devemos ter, porque o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é uma garantia da Constituição. Então, veja só, nós podemos, e acho que seria extremamente válido, rediscutirmos os parâmetros de controle. Se é empreitada global, a finalidade é o objeto. Eu não tenho que me incomodar com os riscos que ele está correndo na iniciativa privada. Agora, por outro lado, é uma garantia constitucional de dar o equilíbrio. Imagine lá o erro de projeto, um projeto feito pela administração, preço global, mas o projeto está errado. Então, é uma garantia constitucional que nós não podemos afastar. Eu realmente não sou favorável ao exame de custos unitários numa empreitada por preço global, nem no RDC, né? Eu acho que o exame deve ser feito em relação à qualidade do empreendimento. E Vossa Excelência está corretíssimo ao ser porta-voz, não só desse setor de empresários, mas acredito também de nós juristas, que acreditamos que a Constituição deve vir primeiro do que a lei, né? Em relação a código, eu sei que Vossa Excelência, inclusive, tem uma preocupação, e é uma preocupação pessoal da senadora, de que existam normas simplificadas para comprar coisas mais simples e normas mais complexas para compras de maior complexidade. Mas isso pode ser arranjado dentro do código, né? O que existe aí é uma restrição regimental a ter um código, então talvez nesse momento uma consolidação de leis já fosse um grande avanço, né? Como eu mostrei ali, na esfera federal, 180 normas cuidam do tema, né? Já cuidam do tema. Em relação a obras pesadas, aí há dois pontos importantes. Eu vi que Vossa Excelência, na sua fala, teve a preocupação de distinguir a grande empresa da empresa que está iniciando e que tem que ter a oportunidade de negociar com serviços públicos. Mas nas obras grandes, nós devemos ter uma sensibilidade de não correr riscos com dinheiro público. O ministro Walton Alencar, que é um ministro conhecidamente severo do Tribunal de Contas, porque é apegado à aplicação da legislação, ele fez um exame, Excelência, sobre obras de aeroportos. E concluiu, após examinar 6 licitações, de que a empreitada integral é que deveria prevalecer. Ou seja, se contrata uma empreiteira que subcontrata outras e o aeroporto funciona. Nós tivemos, o ministro relata, no voto dele, é um voto de 2006, ele relata situações de aeroportos que não entraram em funcionamento porque o circuito fechado de TV não estava funcionando, porque a escada rolante atrasou. Então, grandes obras precisam de grandes empreiteiros e precisamos fazer essa distinção. E por que a Infraero não levou isso em frente? Porque no dia seguinte houve uma ação civil pública pedindo parcelamento do objeto, né? Teve que fazer o picadinho de novo, né? Eu acredito que a ideia do seguro que Vossa Excelência agora levanta, Vossa Excelência está captando um sentimento da maioria das pessoas
que não querem ver uma obra paralisada, seja por ação do órgão de controle, seja por incompetência empresarial, a empresa quebrou, seja por qualquer outro motivo, que a sociedade deixe de ter o bem. Então, o seguro, da forma como está planejado, que a empreiteira pagaria um seguro, se ela não terminasse, o dinheiro da seguradora terminaria a obra, eu acho que é uma revolução no país. E uma revolução que vai ser muito bem feita, capitaneada pelo Senado Federal. Afinal, Excelência, nós estamos vendo que a preocupação de Vossas Excelências aqui, nesse momento, está em plena consonância com a ressonância da sociedade, que busca que o parlamento assuma integralmente a sua posição, até em relação ao código. A lei pode ser boa ou ruim, mas está toda junta. Senhor presidente, eu tive uma experiência dessa no Tocantins com relação ao parcelamento de obras. Eu imagino que para algum tipo de licitação, o parcelamento dá oportunidade para mais empresas. Mas na obra pesada, eu também imagino que eu não vou terminar porque alguém não fez a pista ou alguém não fez o finger. Então, isso traz um prejuízo global muito maior, né? Com relação a compras, eu me lembro que nessa ocasião, lá no Tocantins, era uma licitação para compras de produtos de informática. E do jeito que tinham feito, parecia que era uma combinação para que apenas uma empresa tivesse aquelas condições de vender todos os produtos. Então, naquela oportunidade, eu fui a favor, fui até, não nesse governo, governo anterior, eu ajudei a denunciar no Ministério Público a abertura desse parcelamento, porque mais empresas idôneas trabalhavam só com uma marca e não tinha as condições de entrar com todas as marcas. E ao final e ao cabo, esta empresa, na verdade, tinha feito um consórcio, que era outra coisa irregular. Então, eu acredito que essa ação civil pública, ela pode ser evitada de alguma forma no nosso texto, dando essas condições às compras, por exemplo, às compras governamentais. Eu acho que aí é diferente de uma obra pesada. Acho que assim a gente pode, quem sabe, encontrar um meio termo. Eu queria dizer às senhoras e senhores, manifestar a minha satisfação de participar dessa comissão que trata da modernização de lei de licitações. E a minha satisfação decorre não somente da importância da matéria, como pelo fato de a comissão ter como presidente o competente senador Vital do Rego e ter como relatora a competentíssima senadora Cátia Abreu, que tem uma vivência enorme no setor público e no setor privado, e estou certa vai apresentar um relatório que responda às exigências de toda a sociedade, que quer uma lei de licitação moderna e desburocratizada. Eu fiquei extremamente satisfeito, senadora, quando vi a menção que Vossa Excelência acaba de fazer à posição dos seguros. Eu acho isso fundamental, isso que será o grande avanço que nós podemos fazer no setor. Dr. Jorge Jacob, eu quero cumprimentá-lo pela sua exposição e fazer as seguintes indagações. Como o senhor vê a situação da adoção da modalidade pregão em obras e serviços de engenharia e na área dos serviços intelectuais e técnicos? Por favor. Só complementando o pregão, existe forma de burlar um pregão eletrônico? Ou ele é intocável? Porque essa era a impressão que eu sempre tive. Queria a sua opinião sobre se existe, do ponto de vista tecnológico, derrubar um pregão, o sistema cair, se existe como fazer irregularidades. Estão completos para a gente poder encerrar. Senador, presidente, eu queria primeiro responder às senhoras, né, com a sua anuência. Existe como burlar um pregão eletrônico? Não, existem ferramentas que auxiliam os licitantes. Uma delas é o famoso robô. Eu posso programar um software que é vendido no mercado, não é um preço absurdo para um empresário que está todo dia nisso, e esse robô é vendido no mercado, na faixa de R$8.000, de R$6.000 a R$8.000, e permite que eu programe o computador
para que ele leia cada lance formulado e dê um desconto de R$1 ou R$2 a partir de determinado momento, R$5. Então, minha proposta vai ser sempre muito mais veloz do que o espaço digitando de uma pessoa. Os meus lances serão muito mais rápidos. E como no tempo randômico, porque é um tempo em que eles fazem lances. E depois começa no pregão eletrônico um tempo randômico, que será um momento entre 0 a 30 minutos, na verdade entre 1 e 30 minutos. Na norma está entre 0 e 30, mas é entre 1 e 30 minutos, que o tempo é interrompido. Ninguém sabe quando vai ser interrompida a fase de lance. Então, quem tiver mais rápido vai vencer. Mas o Tribunal de Contas da União examinou essa questão e exigiu que o Ministério do Planejamento só aceitasse um lance depois de um tempo estimado, sei lá se era 8 segundos ou 12 segundos, que é o tempo que os técnicos estimaram para fazer um lance manual. Então, quem estivesse com o robô estaria em igualdade de condições. Eu até coloco, Excelência, que teve uma ideia melhor do que essa do TCU, que é de um servidor chamado Carlos Henrique, que hoje está na presidência da República. Ele sugeriu que o governo disponibilizasse o robô para todo mundo. Aí nós teríamos a isonomia de novo. Né? Ora, o robô está lá, eu quando vou fazer lance, eu baixo o software, programo o software e deixo lá fazendo lance. Então, a ideia do Carlos Henrique, que é um servidor aplicadíssimo, né? E trabalhou na elaboração do pregão, ele colocou essa ideia, que o robô fique para todos e seja dado pelo próprio governo, os parâmetros de balizamento dos lances. Tem como derrubar o sistema? Acho que não. Tá? Acho que só tem como fazer lances mais rápido, mas não tem como derrubar o sistema. A porta ficou bastante ampla pelo trabalho do SERPRO. Agora, Excelência Presidente, eu queria então expender considerações sobre pregão para obras de serviço de engenharia e trabalhos intelectuais. A rigor, pela lei que o Congresso aprovou, o pregão é só para compras e serviços comuns. Portanto, estendê-lo a outras áreas não é correto. Nós temos um entendimento que é o seguinte: serviço de engenharia comum pode ser listado pelo pregão. O que é um serviço de engenharia comum? É um aparelho de ar-condicionado estragado, é a reforma ali do piso de um banheiro, de uma pequena unidade. Isso é um serviço de engenharia comum. Então, serviço comum, de baixo valor e baixa complexidade, poderia ser listado pelo pregão. Fora isso, não. Então, nós trabalhamos com a ideia seguinte: quem diz o que é serviço de engenharia? O CONFEA. A resolução 218 do CONFEA estabelece o que é serviço de engenharia. Quem diz o que é comum? A administração. Mas o pregão, resolução 218 do CONFEA. Mas o pregão entrou na moda e todo mundo acha bonito listar pelo menor preço. E aí realmente nós temos alguns problemas. Nós não podemos aceitar que a lei do pregão, que o Congresso entendeu que é para serviço comum, derrube o artigo 46 da lei 8666. O artigo 46 é claríssimo: trabalho de natureza predominantemente intelectual, projetos básicos e projetos executivos hão de ser licitados por melhor técnica ou técnica e preço. Existiria uma possibilidade de se usar pregão para isso? Existe. Mas aí de uma forma diferente da que nós conhecemos o pregão hoje. O Ministério da Saúde comprou hemoderivados por pregão. Mas como? Não precisa de qualidade? Sim, precisa. Só que eles fizeram uma etapa de pré-qualificação antes. Então, somente laboratórios credenciados nessa etapa anterior, que ofereceram suas amostras e foram aprovadas, é que passariam a disputa de preços. Então, desse modo, nós acreditamos que é possível, sim, usar pregão. Por exemplo, vou fazer um viaduto, uma obra de engenharia de maior complexidade. Se eu fizer uma pré-qualificação antes de projetistas, de empresas projetistas, nós acreditamos que a outra etapa possa ser de preço entre os que detêm a mesma qualidade de competição. Então, aí sim, mas sem pré-qualificação, o pregão não pode ser utilizado para obras e serviços de engenharia que não sejam comuns, nem para serviços intelectuais, Excelência. Eu acho que nós estaremos licitando ao final e pagando com dinheiro republicano e público, e pagando muito mais caro, porque esse serviço não vai ficar bom. Não? Esta forma, presidente, pode ser encarada como... já é usado no Brasil em alguns casos, mas é usado bastante e unicamente o Banco Mundial só usa essa forma, que é a manifestação de interesse. Isso, seria essa prévia, faria uma prévia
selecionando as empresas e só essas selecionadas receberiam o edital. Isso, lista curta, né? Então seria realmente a ideia do Banco Mundial. E eu ficaria até mais feliz, Excelência, que as nossas normas fossem semelhantes a de alguns organismos internacionais, embora hoje eles também estejam aprendendo conosco, né? Houve uma consultoria num país da África do Sul que nós fomos convidados a fazer para implantar o pregão, né? por organismo do Banco Mundial. Eu fico muito satisfeito de ouvir a sua opinião sobre o assunto. Essa matéria foi amplamente discutida e eu me posicionei muito contra a adoção da modalidade pregão nas contratações dos artigos 13. De serviços intelectuais, técnicos, profissionais e também no caso de obras de engenharia e serviços, somente quando um preço, o valor fosse muito reduzido. De modo que eu fico muito satisfeito de ouvir a posição de Vossa Excelência, e esse será um dos pontos que eu acho que sempre traz um grande debate nessa área. Senadora, quer falar mais alguma coisa? Tenho, sim, mais uma perguntinha. O senhor falou várias vezes, e eu não sei se compreendi bem, uma obra foi licitada, uma ponte, pelo governo federal. Esta obra não pode ser paralisada pela União, apenas pelo Congresso Nacional? Foi isso que o senhor disse? Exatamente. Nem reter pagamento? Isso. Qual é a prática que tem se desenvolvido hoje? Houve um tempo em que esse assunto estava no vazio, né, assim que veio a lei de licitações. A partir do momento em que o contrato é firmado, o contrato pela Constituição Federal é um ato jurídico perfeito. E, portanto, se o contrato é um ato jurídico perfeito, não se pode paralisar a execução da obra. Hoje, qualquer um se sente no direito de paralisar uma obra. Pela Constituição Federal, o TCU pode apurar irregularidades, os tribunais de contas podem apurar irregularidade e requerer que o Congresso Nacional suste a execução do contrato. Mas aprenderam um caminho inverso. Os órgãos de controle, e aí não estou culpando o TCU, porque isso acontece no Ministério Público, juízes, todos se sentem no direito de paralisar. Ao invés de, como não tem competência para paralisar a obra, paralisam o pagamento. E é claro que deixam o executor da obra, a empreiteira, numa situação muito difícil. A Constituição resguardou, a Constituição deu muito valor a um ato jurídico perfeito. E disse, olha, só quem toca num contrato que o TCU entender que está errado, ou que um tribunal de contas que está errado, é o Congresso Nacional. E deu 90 dias para o Congresso Nacional deliberar. E se o Congresso Nacional não deliberar, o Tribunal de Contas aí pode atuar. Então, essa regra do artigo 71 tem que ser resgatada da Constituição Federal, tem que ser resgatada para que nós, operadores do direito e sociedade, voltemos a estabelecer essa crença nas normas que nós precisamos, né? Veja, aqui eu queria só voltar à colocação do senador Dornelles. A lei do pregão não manda listar obras de serviço de engenharia por pregão, né? Isso foi fruto de interpretações. E aí passou a se entender serviço jurídico, serviço de engenharia comum. Mas obras não. Bastava o respeito à lei, a literalidade da lei, né? E que não se alcançou, como se deveria. Então, na opinião do senhor, por exemplo, nessa sua avaliação, interpretação, as obras daquela empreiteira Delta teria que ter sido os contratos desmanchados, finalizados pelo Congresso Nacional. Seria pelo isso? Congresso Nacional, sustados pelo Congresso Nacional, sim. Só pelo Congresso Nacional, a partir de investigações promovidas pelo Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, eles representariam, porque na Constituição não tem outro órgão com competência para sustar contrato a não ser o Tribunal de Contas da União. Já existe um sistema em que se faz isso, que é o Fiscobras, ou Fiscobras, como alguns chamam, em que passa pelo Congresso as obras que o TCU apontou irregularidades para que não tenha mais dotação orçamentária. Isso é um equilíbrio, mas não existe um poder para sustar contrato fora do Congresso Nacional. Muito obrigada. Professor Jacobi, eu cumprimento Vossa Excelência pela aula que nos trouxe. Estou certo que será da maior utilidade todas as suas observações e peço autorização à senadora Cátia Abreu para encerrar a reunião. Está encerrada a reunião. Senador, vamos aprovar a ata.
Antes de encerrarmos nosso trabalho, proponho dispensa da leitura e aprovação da ata da segunda reunião. Os parlamentares concordam, permaneça como estão. A ata está aprovada. O SERPRO foi incluído. Não havendo nada mais a tratar, agradeço a todos a presença de todos e convidamos para a próxima reunião a realizar-se no dia 5 de 8. Não falou a hora? 18. Às 18 horas. Muito obrigado. Cátia.